Então, quando surgiu o Orgulho Rubro-Negro, foi muito difícil pra mim, que não tinha nada a ver com a história. Porque foi o momento que eu mais sofri violência, foi esse daí, sabia? Porque a turma entendia assim, tá tendo isso aqui agora e a culpa é sua, porque você que começou lá, agora o pessoal quer fazer aqui também, eu peguei. O mais dolorido de todo esse processo foi a solidão do processo. Porque eu não podia falar com ninguém. Eu morria de medo que alguém descobrisse isso. Então eu não podia falar com ninguém, me abrir com ninguém, não confiava em ninguém a ponto de contar, né? Com medo de que se alguém soubesse, passaria para outras pessoas e minha carreira, com certeza, estaria acabada. Quem não lacra, não lucra. Aí Vitor deu uma resposta que pra mim foi maravilhosa, que era sempre a resposta que o Belitani dava. Bahia é um clube de todo mundo. Tem esse negócio. Se você não gosta, não vista a camisa. O Bahia tem várias camisas aí que você pode vestir e tudo mais. Entendeu? E aí, hein? Ele já pegou no seu pé alguma vez por conta disso ou não? Por desconfiar de alguma coisa? Assim, acho que ele acabava tomando algumas decisões assim de evitar que realmente passava a ser uma pessoa homofóbica. Você... De ativismo, ele se afasta um pouco da pauta LGBT, e ele falou isso no podcast, que pra ele não vai mudar nada, então ele prefere caminhar um pouco distante. Eu entendo porque, assim, o Richarlison foi violentado até pelo juiz que pegou o caso dele pra julgar. Você acredita que hoje, se você ainda jogasse, você falaria sobre isso? Por exemplo, se você fosse goleiro do Flamengo, você falaria sobre isso? Entra lá como fala, sua filha! Can I get an amen? Mais um Fervo no ar! Vamos falar sobre um tema que movimenta corações, torcidas, multidões. Inclusive, fiquem tranquilos que vocês não estão no canal errado, não estão no GETV, estão no Fervo. A gente tá com roupa de time, mas é porque a gente vai bater um baba. Vamos bater um baba, mas é no papo. A gente vai falar sobre futebol e LGBT, com duas feras que representam muito a comunidade LGBT no campo, e também na gestão, né? Quem tá por aqui, Nai? Ele é presidente do Esporte Clube Bahia, já jogou em diversos clubes, como Bahia, Vitória, Flamengo, Grêmio, Bragantino, Juventude, e também é jornalista, radialista. Está aqui com a gente Emerson Ferretti. Prazer estar participando do programa, assunto importante de ser falado, de ser debatido, estou aqui à disposição. E do outro lado tem ele que é jornalista, que é o criador da torcida LGBT Bahia, Onan Rodá. Obrigado por estar por aqui. Eu que agradeço a vocês, pessoal, a possibilidade da gente poder bater um papo sobre esse tema que é tão importante pra gente. Maravilha. E a torcida do Bahia LGBT é uma das maiores, né? Entre os maiores do mundo. 15.400 torcedores LGBTs, é isso? A gente já aumentou esse dado, né, do ano passado para cá, que esse dado, como a gente estava conversando antes, ele é um dado do ano passado. Agora, tem algumas coisas que a gente pode levar em consideração, porque, por exemplo, a gente tem a torcida do Palmeiras, uma das, que tem no Twitter, sobretudo, um número maior de seguidores. Entretanto, não é uma torcida que tem presença no estádio, como a gente tem, entendeu? Então, assim, o que é maior nesse contexto vai muito dessa também percepção, né? Presença, possibilidades de existência também dentro desse universo. E o Bahia, né, Emerson? É uma casa à parte, né? Bom, eu queria começar com a pergunta seguinte, inclusive pro Emerson aqui. Porque quando eu era criança, meu pai insistia muito para que eu gostasse de futebol. Pedia para meus tios me levarem para o estádio, né? Comprava camisa para mim, mas eu percebia que não era meu mundo. Como é que começou essa sua relação com o futebol, Emerson? Eu entrei no futebol muito antes até de me entender como um homem gay, né? Então, eu entrei no Grêmio, que foi meu primeiro clube, o clube que eu cresci, né? E aprendi, passei todas as categorias de base, me profissionalizei no Grêmio. Entrei com 8 anos de idade, né? E numa época que a gente não tinha internet, não tinha acesso à informação tão fácil como hoje, né? Que você clica e você encontra ali respostas para tudo e encontra pessoas que também gostam das mesmas coisas, né? É só você saber procurar, você encontra pares. Naquela época, não. Mas você ainda não se entendia? Não entendia sobre minha sexualidade. Foi um processo que foi ao longo da adolescência sendo descoberto, inclusive muito solitário, porque eu não conversava com ninguém sobre o assunto. Então você não percebia que aquele mundo não era seu, né? Já estava no futebol, já estava no Grêmio, como eu falei, entrei com 8 anos de idade. Uau. Então, quando eu me percebi como um homem gay, já com 16, 17 anos, assim, né, que teve todo o processo também de aceitação disso, não sei o
porque foi esse processo, Emerson? eu já estava inserido no futebol, já era goleiro de seleção brasileira, sub-15, enfim. Eu já estava com uma carreira muito bem encaminhada, mesmo ainda novo. E assim, e aí eu percebi muito cedo que o gay não era bem aceito na sociedade de uma forma geral e muito menos no futebol. Pior ainda, né? No futebol, pior ainda, né? Então, quando eu fui entendendo sobre minha sexualidade e identificando que eu era um pouco diferente no comportamento, nos gostos dos outros atletas, dos meus companheiros, né? Eu, num primeiro momento, assim, logicamente que teve um choque, mas eu precisei buscar, e logicamente que inconscientemente, buscar soluções para poder estar naquele espaço. Em algum momento você pensou em desistir por isso? Já assim, não, isso aqui realmente não é meu lugar, então vou cair fora. Várias vezes, né? Mas como eu estava desde muito novo no futebol, né? Eu estudava e jogava futebol, então eu não tinha direcionado para uma outra possível profissão, e sim a dedicação quase que integral ao futebol. E como eu falei, com 15 anos já era goleiro de seleção brasileira. Isso, o sucesso então, nos campos não tinha por que desistir, né? Não tinha o porquê desistir. Eu tive que achar uma solução para estar naquele espaço ali e ser bem aceito. Então, foi uma decisão, inclusive, de deixar de ser o Emerson pessoa, para tentar ser o Emerson goleiro, né? Jogar todas as fichas num sonho de criança de se tornar um goleiro profissional, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, né, para você ser o goleiro profissional que está ali em campo, tinha o seu papel no campo, que era o goleiro muito que atuava muito bem em campo, mas por trás, com certeza, existiam desafios. Quais eram e como eram esses desafios? Bom, era a convivência mesmo ali com seus o pares? dia a dia do futebol, né? Mesmo depois de profissional, né? De ser um atleta profissional e ter, né? Jogar em clubes grandes, ser campeão, enfim, né? O dia a dia para mim era muito complicado, né? Porque sofria preconceito? Primeiro, eu tinha que representar o tempo todo para tentar esconder essa condição de ser um gay ali no meio. Eu acho que todo gay já representou isso, né? Mas você ainda mais por estar em um ambiente como o do futebol. Era como se estivesse interpretando um personagem. Essa necessidade de esconder sempre foi desde pequeno. Primeiro começou com a família, esconder da família, depois esconder dos meus companheiros no Grêmio, lá no futebol. E assim o tempo todo. E quanto mais famoso eu ficava pelo meu desempenho dentro de campo, mais difícil era maior a cobrança, né? A cobrança, porque os jogadores são muito assediados, né? Sim. Por mulheres, enfim. E isso complicava mais, né? E assim, o processo todo, o mais dolorido de todo esse processo foi a solidão do processo. Porque eu não podia falar com ninguém. Eu morria de medo que alguém descobrisse isso. Então eu não podia falar com ninguém, me abrir com ninguém, não confiava em ninguém a ponto de contar, né? Com medo de que se alguém soubesse, passaria para outras pessoas e minha carreira, com certeza, estaria acabada, né? Seria curta, né? Então eu sempre vivi sob tensão, com medo de alguma forma, né, ser descoberto e minha carreira estar acabada. Então foi um processo muito solitário. Por muitas vezes ao longo da minha carreira eu tive depressão, né, por não poder falar sobre, não poder ser eu mesmo no dia a dia, né, não poder dividir com outras pessoas. E, logicamente, dentro desses episódios de depressão, muitas vezes eu pensei em parar de jogar futebol, mesmo estando em clubes grandes, né? Como eu falei, joguei no Grêmio, joguei no Flamengo, né? Estando em clubes grandes, assim, sendo conhecido, tendo, né, um retorno financeiro do meu trabalho bom, mas mesmo assim o dia a dia era muito complicado, né? Então, hoje eu me considero assim um vencedor porque eu consegui levar até o final. Porque muitos garotos gays desistem logo no início, porque o ambiente é hostil mesmo, né? Desistem, se afastam do futebol. Muitos gays
acabam casando, né, para manter um casamento de fachada, para poder afastar o máximo a possibilidade de uma suspeita sobre a sexualidade. Você né? precisou fazer isso, Emerson? Forjar algum Não relacionamento? casei. E uma que outra vez, talvez uma amiga, uma representação ali, mas não foi um expediente que eu lancei para poder dar uma resposta ali. Até porque eu acho que isso não é a solução, né? De você enganar alguém ou casar e enganar alguém ali só para poder dar um retorno, né? Você falou que você conseguiu chegar até o final, né? Até se aposentar. Mas você acha que, apesar de ter conseguido esse sucesso de chegar até o final sem que ninguém descobrisse, você acha que você perdeu muito de viver a sua vida, experiências que você poderia ter vivido durante esse período todo e você deixou de viver por conta disso? Muito, Vitor, muito. Se anulou, né? Muito. Eu acabei, foi o que eu falei lá atrás, ainda adolescente, quando assim, eu deixei de ser o Emerson, pessoa, né? Na sua essência, para ser o Emerson goleiro. Então, eu era o Emerson goleiro porque o futebol tomava boa parte da minha vida, né? E era meu sonho de ser um atleta, um goleiro profissional, né? E eu estava tendo sucesso dentro desse objetivo, né? De ser um goleiro profissional. Então, uma escolha, eu né? tive que deixar de lado, né? Sacrificar a minha vida pessoal. Por exemplo, meus relacionamentos, né? Que eu comecei a ter algo, né? Já depois de profissional, já com 21 anos em frente. Mas, assim, meus relacionamentos eu precisei esconder o tempo todo. Né? Até coisas simples que qualquer casal faz, tipo sair para jantar, eu não saía com o meu parceiro. Com medo. Você lembra com quantos anos foi que você teve seu primeiro relacionamento? Com 21. 21. Eu já era, inclusive, profissional. Foi na época que eu tive a lesão. Porque você teve essa lesão que acabou sendo a época que você conseguiu viver essa vida, né? Para contextualizar, né? Quem está assistindo, né? E não pôde acompanhar meu início de carreira, eu com 20 anos já era goleiro titular do Grêmio, né? Goleiro de Seleção Brasileira Sub-20, com 20 anos titular do Grêmio, só que com 21 anos eu tive uma lesão bem séria, que foi, eu fraturei a perna num jogo amistoso, e eu fiquei 1 ano parado, voltei a jogar e fraturei a perna novamente no mesmo lugar, onde eu fiquei mais 6 meses parado. Então ali foram 2 anos praticamente sem jogar e assim, sem saber se eu voltaria a ser o goleiro que eu era, né? E foi nesse período que eu acabei equilibrando um pouquinho, que eu tive a minha primeira experiência, né? Quando você conseguiu se ausentar um pouco do Emerson goleiro. Do Emerson goleiro, você viveu um pouco da sua vida, exatamente. Né? Foi quando eu consegui equilibrar um pouquinho, só que ao mesmo tempo era também difícil equilibrar, porque se eu fosse muito para o outro lado, como eu já era uma pessoa muito conhecida no Sul, né? Lá em Porto Alegre, eu também não podia me expor muito, né? Para que a minha carreira não fosse prejudicada. Então você conseguia dividir isso com alguém? Algum amigo? Esse é o processo solitário, né, que eu falei, que foi muito doloroso pela solidão, né? E assim, uma das formas que eu também encontrei para me proteger no dia a dia, no meio do futebol, foi manter as relações com os companheiros, enfim, com as pessoas que também estavam ali no futebol, superficiais. Sim. Porque eu tinha medo que se eu aprofundasse uma relação de amizade, em algum momento essa pessoa ia acabar descobrindo que eu era gay. Então eu mantinha uma superficialidade para que elas não avançassem muito. Teve algum dia que você se deu conta ou foram sinais? Eu não tinha, como eu falei, eu não tinha contato nenhum com o mundo gay, nem com pessoas gays, né? No início não entendia direito, porque não tinha, como eu falei, não tinha internet para a gente ter acesso à informação, né? Achava que era uma coisa passageira, que ia mudar, isso, tudo. Até que eu fui entendendo já mais adolescente, com 18, 19 anos. Eu disse assim, não tem jeito, eu acho que é por aí o caminho. Mas aí veio o processo até aceitar isso, né? Você fica até revoltado assim com a vida. Isso é muito bom para entender também, né? Que não existe influência para a pessoa virar gay, né? Virar homossexual, bissexual. A gente sabe, né, que no mundo do futebol tem muita festinha, muitos torcedores, quando viajam, levam as mulheres para os hotéis, sempre tem polêmica, vaza alguma coisa e tal. Como é que era? Você era convidado, você ficava por fora, você tinha que mentir, dizer que estava cansado, você já foi para alguma festinha dessa, ou já recusou algum convite desse? Fui, no início até ia, né? Até ia, acompanhava, assim.
Mas logo eu vi que Não era sua. não era ali que eu me sentia à vontade, Mas né? você tinha que demonstrar que estava à vontade, né? Pra já ninguém que eu estava percebesse. lá exatamente, Senão tinha isso que vai levantar representar, suspeita, né? tinha que representar. E aí, logicamente, que muitas desses convites eu acabava recusando, ou inventando alguma desculpa para não ir, enfim, para não passar por situações que eu não estava a fim de passar, né? Sim. Já teve alguma situação que desconfiaram e você ficou preocupado por isso? Não, o fato de eu era um cara, sempre fui um cara muito assediado pelas mulheres, né? E assim, eu ficava na minha. Mas era um problema Né? também, porque Isso era ser um muito problema porque assediado os e não outros- pegar, né? Então alguma exatamente. coisa estranha tinha. E isso levantava suspeitas Sim. sobre minha sexualidade, né? E aí essa fama e esses comentários que sempre eram bastante covardes, porque sempre eram por trás, né? Sim. Nunca ninguém na minha frente veio e falou algo concreto assim, né? bom. Nem verbalizou alguma coisa. Até porque eu nunca dei margem para isso, Sim. né? Eu sempre fui um cara que me impus com comportamento, enfim, com uma série de situações, com desempenho, com, né? Você se cobrava com muito, né? estudo, enfim, eu não deixava ninguém vir tripudiar em cima de mim. Só que as coisas por trás aconteciam, né? Que é muito, até natural, né? Ficavam as conversas por trás. E eu percebia, né? Logicamente que eu percebia, sabia que existiam isso, né? Só que eu não ia brigar com todo mundo, né? sim. Não ia brigar com todo mundo. Até para se proteger, né? Uma das formas que eu achei até para poder lidar com isso foi justamente entregando o melhor do que eu podia ser como goleiro, porque se eu conseguisse me impor pelo meu desempenho, pela minha qualidade, né, eles tinham que me engolir. Essa E eu questão também da- sempre me impus também pelo comportamento. Né? Essa questão da virilidade, que você mesmo falou que não tem nada a ver com a sexualidade, que você sempre apresentou, né? A virilidade não está na sexualidade, né? Até porque eu conheço muitos homens héteros que não têm a virilidade suficiente para ser um atleta de futebol profissional. Muitos héteros não conseguiriam jogar futebol, porque é um esporte realmente que exige de combate, de violento, que exige realmente virilidade, força. E muitos homens héteros não têm isso. E muitos gays têm. E eu sou um exemplo. Então, desfaz esse conceito. Outro conceito que eu acho que a minha história acaba desmistificando é aquela questão de se eu tiver um jogador gay dentro de um time de futebol, esse cara vai arrumar problema no vestiário como se ele não fosse capaz de conter seus desejos, né? Sim. Ali, cheio de companheiros ali, né? Sim. E eu frequentei vestiário quase 30 anos da minha vida, dos 8 aos 35 anos, né? E nunca criei problema nenhum, nunca tive... Então, isso também desfaz esse conceito de que o medo de dirigentes que tem de se contratar um atleta LGBT, que esse atleta vai ter problema, vai avançar, vai atacar os companheiros, enfim. Não existe isso, né? Eu acho que isso vai muito mais do caráter de cada um. Aliás, eu conheço atletas héteros que dão muito mais problemas dentro de um clube de futebol do que... Sim. E são héteros, né? Chegam bêbados para treinar, faltam treinos, são poucos profissionais, enfim. Eu acho que isso vai muito mais com o caráter da pessoa do que propriamente com a sexualidade. Né? Verdade. E provavelmente você deve ter visto coisas no vestiário muito piores do que esse preconceito que fazem, né, em relação às pessoas LGBT. Acho que, né, você deve ter visto outras. Com certeza, sim. Né? Emerson, você disse que nunca sofreu preconceito, né? Nunca ninguém te... Preconceito não, mas assim, as pessoas nunca foram homofóbicas diretamente com você no clube, dentro do vestiário. Mas em relação à torcida, inclusive agora você como presidente, ou depois que você se assumiu, já rolou isso? Ou rola até hoje? Olha, quando eu era atleta, né, assim, nunca ninguém veio na frente para falar alguma coisa. Mas, assim, durante os jogos, sim. Até porque é um comportamento que antigamente até era mais comum, né? Sim. De torcida, até chamavam de viado Sim, e coisa, até quem não juiz, era, né? principalmente. Então, eu que já tinha uma fama, assim, que me acompanhava, né, uma suspeita que me acompanhava, logicamente que eu sofria. Mas te incomodava? Claro que me incomodava. Eu me afetava bastante, assim. É aquela né? coisa, quando não incomoda, não é, né? Quando a gente não nem incomoda. Porque eu achava uma agressão muito gratuita, sabe? Eu achava desnecessário e gratuito. E assim, lógico que eu ficava incomodado, eu ficava mal com a situação. E depois, assim,
completando a sua pergunta, depois que eu falei, que foi em 2022, né? Que eu participei do podcast do GE, né? Nos Armários dos Vestiários, e que eu falei abertamente sobre minha sexualidade, não, por incrível que pareça, eu achei que teria ser hostilizado, ou então até portas profissionais sendo fechadas, e por incrível que pareça, para minha surpresa, não. Não teve respeito. Né? Eu acho que muita gente cresceu o respeito pelo Emerson, pela coragem de falar, né? Porque eu sou o primeiro na história, né? Que fala, pelo menos, que jogou em clubes maiores e tudo, que fala abertamente. Eu acho que muita gente reconheceu isso, a coragem de falar, né? E muita gente me agradeceu também por falar, né? Muita gente se identificou. Muita gente se esconde, né? Agora... E eu acho que os homofóbicos acabaram, pelo menos não na minha frente, não me atacando, até porque hoje é crime, né? Sim, então, eu acho que eles se recolheram por trás, eu acho que continuam falando, com certeza, né? Mas eu volto a falar, né? Eu continuei me impondo com comportamento, com enfim. Tanto é que hoje, né, eleito presidente de um clube do tamanho do Esporte Clube Bahia, eu acho que só reforça, né, essa trajetória aí, né, e fortalece esse movimento todo, né? Essa sua atitude de assumir publicamente, né, criou alguma ponte para que outros atletas viessem falar com você, mesmo que de forma anônima, falar assim, poxa, Emerson, eu quero falar sobre isso com você, não sou assumido, mas me dê dicas, como foi e tal. Rolou isso? Inclusive porque você falou depois que o Richarlison falou, né? Que a Joana colocou no podcast que você procurou ela, né? Que queria falar sobre isso depois que... Ou não? Não, eu não procurei Joana. Na verdade, Joana me procurou, Ela te procurou? Quase 3 anos antes do podcast ir ao ar, massa. né? Para fazer uma matéria sobre o tema. E eu... Desde o início, eu me identifiquei com a Joana, que é uma jornalista fora de série. E eu disse assim, Joana, eu me abri para ela. Eu disse assim, eu não quero participar, mas eu vou te ajudar de todas as maneiras, com todas as informações que eu sei sobre o assunto, para você estar embasada e construir sua reportagem. Mas eu não vou participar, porque eu não queria... eu sempre tive medo e sempre precisei esconder. Então, eu não queria participar, me expor. Só que ao longo desses 2 anos e meio de conversa com ela, ela trouxe muitas outras histórias de pessoas LGBTs no futebol, né? E me contava, preservando a identidade, me contava, e todas elas eram histórias de sofrimento. Assim como a minha, que teve episódios de depressão, enfim, né? De precisar se representar. Tudo muito sofrido. Sim. E aí aquilo foi mexendo muito comigo, até eu resolvi, quando saiu o podcast, até eu aceitar o convite dela de participar e falar abertamente. Mas foi um processo aí de 2 anos e meio de maturação até dizer sim, para poder ter a coragem, né, de dizer sim e falar, né? E você fala, né, que estava tremendo, né, naquela situação, tipo, hoje em dia você ainda tem esse sentimento quando fala sobre isso, ou... Olha, eu já falei, depois que eu falei, eu dei tanta entrevista sobre isso, em todos os veículos que você imagina da mídia nacional, né? Sempre agora, quando falam do tema, me convidam. Virou referência, e eu né? jamais recusei falar sobre, né? Porque eu ainda sou o único ex-atleta que fala. Então, se eu me recusar, a gente perde essa representatividade. Né? Voltando para aquela pergunta. E voltando à pergunta, respondendo sua pergunta. Não, nenhum atleta em atividade, nenhum atleta ex-atleta me procurou, se abriu, se identificou, pediu ajuda, nada. Outras pessoas que não eram atletas e até mesmo pessoas que tentaram jogar futebol e se afastaram porque perceberam, entraram em contato, muitas, mas atletas em atividade e ex-atletas não. Apesar de eu saber, inclusive, que existem vários outros atletas gays, né? No mundo do futebol, existem muitos boatos de que tem? Sempre teve atletas, mas todos precisaram se esconder, assim como eu fiz. E você acha que até hoje eles precisam se esconder?
Precisam, porque eu acho que se algum atleta hoje falar, eu acho que a carreira dele está fadada ao término, né? Eu acho que Ainda o futebol não absorve com naturalidade se alguém falar. Os que falaram, tipo o Richarlison, você acha que ele poderia ter uma carreira com mais sucesso se ele não tivesse falado, se ele tivesse escondido? Pô, eu acho No vôlei a gente tem muitos, né? Mas no futebol ainda tem essa... O Richarlison, inclusive, nem falou. O que ele falou foi que ele, assim, se relacionou com mulheres e com homens. E ponto. Né? Aí fez-se uma leitura que ele que é bissexual. Né? E o Richarlison, talvez muito mais até do que eu, né? Ele sofreu ao longo da carreira dele muito preconceito, muito. E eu acho que a carreira dele já foi uma carreira de sucesso, Mas né? Porque foi atrapalhou um campeão pouco. brasileiro, campeão mundial, enfim, seleção brasileira. Mas eu acho que o preconceito e a perseguição em cima dele atrapalharam bastante. Bastante. Queria tirar E ele uma dúvida. reclama muito até hoje, né? Do comportamento, da relação da torcida, por exemplo, do São Paulo, que ele foi multicampeão, né, com ele, que não reconhece ele como um ídolo do clube, enfim, uma série de coisas que ele reclama. Você resolveu falar sobre isso depois que já tinha saído do futebol profissional. Você acredita que hoje, se você ainda jogasse, você falaria sobre isso? Por exemplo, se você fosse goleiro do Flamengo, você falaria sobre isso? 101% que não. Pois foi o que eu falei antes. Eu acho que o futebol ainda não está preparado para absorver uma informação dessa, Mesmo um atleta. depois de quase 20 anos, né? Que você parou. Aí eu só falei realmente porque eu já não era mais um atleta, apesar de na época eu era comentarista esportivo, né, de rádio e TV aqui na Bahia, então eu continuava próximo do futebol e trabalhando com o futebol, mas não era mais um atleta. Então isso facilitou a minha fala, né? Facilitou a minha fala. Se eu fosse atleta ainda, com certeza não falaria, porque eu estaria arriscando minha carreira, né? Com certeza. Ana, como é que é a sua relação com o futebol? Você começou aí nos estágios desde pequeno, já sofreu muito por ser LGBT, se descobriu quando? A gente quer saber um pouco mais de você. Então, engraçado, você falou que seu pai forçava você a ir pro estádio. E eu Sim. ia com o maior prazer do mundo, É entendeu? mesmo? Você Eu não achava que sempre aquele gostei de mundo não era futebol. muito seu, não? Eu comecei a perceber, porque assim, veja bem, a gente é introduzido no futebol muito cedo, né? Sim. A maioria de, por exemplo, pessoas que hoje tem um time do coração, não consegue lembrar o dia que escolheu o time. O primeiro brinquedo de um menino normalmente é a uma bola, de né? futebol, exatamente. Então, a gente é introduzido muito cedo. Então, assim como toda criança, eu também fui. Aprendi o hino do Bahia quando estava aprendendo a ler, por exemplo, entendeu? Então, eu queria ser jogador de futebol, por exemplo. Eu fui de uma escolinha lá em Coração de Maria, acho que o clube era o Clube Mariense, Esporte Clube Mariense, uma coisa assim. Quando eu tinha ali entre 6 e 8 anos de idade, entendeu? O meu distanciamento do futebol foi acontecendo na medida que a minha sexualidade ela foi também se manifestando. Exato. Porque essa celebração de masculinidade começa a agredir a gente, né, naquele ambiente. Mas assim, eu lembro com 12 anos, assim, acho que meu último grande ato no futebol foi o campeonato, que eu fui goleiro da equipe da sexta série. E o nome do time foi eu que organizei, a roupa, organizei tudo. Aí eu botei o nome, The Popstar of Futebol. E aí... Com quantos anos, desculpa, você 12 falou? anos. Com 12 anos. Já 12 anos. já era assumido ou não? Não. Mas já botou Eu tinha... um time, já tinha o nome, né? Os Bem... desejos começavam, assim, a percepção de si começava a surgir, né? Só que você não associa uma coisa direta à outra. Eu era muito novo, entendeu? Só que eu não conseguia mais me enquadrar dentro daquele tipo de comportamento que era pautado pro ambiente. Então você tinha que xingar os outros, você tinha que não sei o quê, tinha toda aquela performance que você tinha que fazer que pra mim já era agressivo, eu não queria mais fazer, entendeu? Mas Então, você chegou a fazer? durante muito tempo a gente faz, porque a gente quer ser parte do A meio, gente é né? coagido, né? A gente precisa Lógico, fazer. então a gente vai lá. Tipo assim, se tem alguém que é mais afeminado do que você dentro do ambiente, sobretudo da escola, você vai lá fazer a chacota, porque senão será você a chacota, entendeu? Isso que o Emerson falou assim, por exemplo, de você ser muito assediado e ter que corresponder a ficar com as meninas. Isso acontece com a gente desde muito cedo, Verdade, entendeu? No ambiente sim. da escola mesmo. Ó, você não vai, então você é viado, você não... Sabe? Quando a minha sexualidade ela começou a se manifestar de fato, que eu fui entrando na puberdade e tudo mais, aí de fato foi quando eu fui me desvinculando do futebol, assim, de uma forma mais do fazer o futebol e mais de ir acompanhando, entendeu?
Então, assim, eu vivenciei também durante esse processo da experimentação da sexualidade outras formas de violência que também tem a ver com essa percepção do que é ser homem, do que é ser másculo, do que é Sim. ser macho. Aham. Até chegar um dado momento da minha vida que eu vou tentar suicídio, porque eu já não aguentava mais aquela explosão e não tinha com quem falar. Isso que a Emerson falou é a pior coisa que tem, entendeu? Sim. Porque assim, eu não podia confiar em meu irmão, entendeu? Eu não podia confiar em meu irmão, porque na realidade dentro de casa ele era o homem que tinha o padrão de comportamento que todo mundo já entendia como. Então eu gostava de dançar, meu irmão não. Meu irmão era o cara que gostava de ver as meninas dançando, entendeu? E dentro de casa você tinha essa pressão também de ser mais másculo? Lógico, o tempo inteiro. Para Eu de gostava rebolar, Sandy Júnior, gente. Então né? tinha essa pressão no Aham, juízo. tinha. Eu gostava de Sandy Júnior. Você gosta de Júnior? Como assim? Aham. Viado, com Você só podia certeza. gostar de Sandy. Minha mãe fazia essa pressão, meu ex-padrasto, todo mundo fazia essa pressão o tempo inteiro, entendeu? Eu, inclusive, repeti a quinta série porque, da primeira vez, eu não queria ir para a escola para não sofrer o bullying dos meninos da sexta série. Então, eu deixei de frequentar a escola. Quer dizer, inventava, né, que estava doente. Minha mãe, lógico, que via ali o que estava acontecendo, mas eu não me entregava na escola justamente com esse medo. Você também deixou de ir para a escolinha pelo medo Eu deixei de. Não, na escolinha eu não deixei por medo, não, porque eu era muito criança. Eu mudei de cidade, na outra cidade eu continuei indo. Só que nessa outra cidade eu passei pro ginásio. No ginásio tem aula de educação física. Sim. Então era o lugar onde eu mais jogava. Que era eu um parei problema de ir pra pras mim aulas de também. educação física. Eu entendeu? também parei. Acho que a maioria dos gays não vai, né, para Parei de ir educação pras aulas de física educação por isso. física. Como é que você De- voltou, né? Como é que você voltou a ter essa conexão com o futebol? Porque diferente de Emerson contou pra gente que ele abriu mão de uma parte dele por conta do futebol. Já você abriu mão do futebol pra... Tive que sair mão pra poder conseguir sobreviver. Como é que né? você voltou pra isso? O marco zero do meu retorno à proximidade com o clube é as ações afirmativas. Uhum. É quando o Bahia começa a fazer ações afirmativas. Ali, eu imagino que está se construindo um ambiente para que a gente pudesse começar a trabalhar essa temática. E aí é quando eu proponho a criação da torcida. Primeiro a gente propõe a criação de um movimento. Esse movimento vai virar uma torcida. Aí eu vou procurar os atores e atrizes que podem me ajudar a fazer com que a gente construa. Porque assim, surge uma torcida LGBT. O que é isso, afinal de contas? Isso é, como disseram outro dia aí, é um marciano, é um ET, né? Tipo assim, dentro do futebol, uma torcida LGBT, nós tivemos que entender o que é que seria essa atuação no começo. Porque não era simples, não estava dado, entendeu? Aham. Então, uma coisa, por exemplo, você falou a torcida organizada. Nós não somos uma torcida organizada, nós somos uma torcida movimento. Sim. Porque a gente atua em duas frentes. Tanto do futebol, para dizer que aquele espaço também é nosso e que a gente tem legitimidade de estar ali. E acho que no Bahia, porque cada clube é um mundo, né? Cada clube tem a sua dinâmica muito própria. No Bahia, a gente tem um relativo sucesso pelo número de pessoas LGBTs que a gente identifica hoje com identidade no Bahia. E na Fonte Nova é certo você encontrar pessoas LGBTs hoje em dia lá. Entendeu? E eu digo isso porque a gente acompanha e monitora muitas pessoas que vão para o estádio. Apesar desse formato de arenificação, que um setor é mais barato, outro é mais caro e tudo mais, o que dificulta para a nossa comunidade, né, com a comunidade, vamos dizer assim, ausente do mercado de trabalho, com muitas carências, né, a gente tem acompanhado esse processo. E o outro movimento que a gente também precisa atuar é para dizer à própria comunidade que o futebol também é um espaço para a gente. Que também acho eu que a gente tem tido um exitoso sucesso, assim. Antigamente, 5, 6 anos atrás, a coisa mais difícil do mundo era você ver uma pessoa LGBT usando camisa de time. Hoje em dia, a coisa mais comum é você ir em atividades, eventos LGBTs e terem lá pessoas usando camisa de time. Em sua maioria, o Bahia, sobretudo. E o Bahia virou uma referência de fora. Todo dia a Linica estava aqui e estava usando a camisa do Bahia. Foi com o Emerson pro estádio, né, Emerson? Exato. Acompanhou, então assim... Como é que foi isso aí? Como é que foi? Fazendo parêntese. Como é que teve essa conexão? Ela te ligou? Ela entrou em contato, queria ir no jogo, né? E aí foi bem bacana, porque ela amou, né? E ela virou uma torcedora do Bahia, veste a camisa, enfim. Né? Gosta de futebol, né? E foi bem bacana a experiência, né? E pro Bahia, ótimo, foi mais um golaço do clube, né? Eu acho que, como o Onan falou, o Bahia é pioneiro nesses posicionamentos sociais, em abraçar. O Onan até pode falar melhor, mas a criação da torcida LGBT tricolor teve todo o apoio do clube. Ainda na gestão passada, de Guilherme Belintani, né, teve todo o apoio. As primeiras reuniões foram feitas dentro do clube, né, e isso fortaleceu, né, esse movimento. E eu acho que o Bahia dá um grande exemplo a todo o futebol brasileiro quando se posiciona socialmente, quando defende
a sua torcida, o seu povo, né? Quando se envolve com as mazelas sociais, né? E faz campanhas educativas, né? Quando elege um presidente LGBT. Eu acho que o Bahia é um grande exemplo, né? De mudança, né? Logicamente que a gente precisa avançar muito, né? É muito ainda, né? O futebol ainda é muito conservador, o futebol ainda anda 2 passos atrás dessa evolução da sociedade, Sim. de uma forma geral, né? Mas eu acho que o Bahia é um dos clubes que mais estão à frente nisso, né? Mais se preocupa em ser inclusivo, de ser, né? Participativo, de conversar mesmo com o seu povo, né? Você, como presidente, então, você fala que então os clubes só têm a ganhar, promovendo ações para unir, né, a Afirmativas, torcida né? LGBT. Claro, eu acho que primeiro que os clubes precisam entender a importância deles na sociedade. As pessoas param para ver o que está acontecendo dentro do Bahia, o que o Bahia falou, o que o Bahia comunicou, né? Tem um poder E aí muito é grande. pessoa de tudo quanto é tipo, da mais pobre à mais rica, da mais preta à mais branca, de todas as religiões, todo mundo, de todas as idades, todo mundo para porque gosta do clube, para ver o que o clube está comunicando, né? Então os clubes precisam entender essa importância e o poder que eles têm, né? De fazer essas campanhas, né? E dessa forma fazer com que a sociedade evolua. Sim. A partir do momento que um Bahia, por exemplo, faz uma campanha contra racismo, contra homofobia, ele está educando o Sem povo. dúvida, é verdade. Né? Porque uma das formas da gente acabar com isso é a educação. A outra é a punição, porque tem gente que, infelizmente, não aprende no amor. E é muito Aprende na dor. interessante Então você porque- tem que punir essas pessoas. Mas primeiro você tenta educar. Né? Sim. Então essas campanhas que clubes como o Bahia fazem são campanhas educativas, são muito válidas para que a gente evolua. E é muito bacana porque é uma forma de penetrar realmente, né, em um mundo muito homofóbico, que é o mundo masculino, né, do machismo. Então é a forma que a gente tem de furar a bolha e conversar com essas pessoas. Ou na implementação da torcida LGBT do Bahia, houve algum tipo de resistência, já que foi em outra gestão, né, que não foi a de Não, muito Emerson? pelo contrário. Eu tenho a impressão que... Uma coisa muito interessante, assim, simbólica, isso que eu vou contar pra vocês. Quando eu vi o vídeo que me motivou a criar a torcida, exatamente no dia 14 de setembro, que é o vídeo Levante a Bandeira, porque assim, quando o Bahia... 2019 foi um ano muito singular pro Bahia, né? Então ele começa janeiro fazendo uma ação para pessoas trans, criando um protocolo que colocava o nome social em todos os seus documentos internos para pessoas trans e travestis e contratando pessoas trans para trabalhar no clube. Então começou assim em 2019. Dia 17 de maio, o Bahia lançou uma camisa, que era uma camisa Não Há Impedimento, que o garoto propaganda foi o Osmar Marrom, certo? Nesse dia eu tive a ideia de fundar a torcida. E aí eu comecei a falar com algumas pessoas, pedir ajuda, consegui o contato de Belitânia, liguei para ele achou massa a ideia. Aí eu criei um movimento com algumas pessoas e tudo mais. E aí eu fui procurar alguém que eu sabia que se fosse ter alguma resistência viria de lá, a maior resistência viria de lá. Eu fui procurar o presidente da Bamu na época, que era Luciano Venâncio. E a minha surpresa foi a resposta dele, assim, sabe? Tipo assim, de que o Bahia já tinha avançado, era o momento e tudo mais. E aí, quando foi no dia 14 de setembro de 2019, o Bahia lançou um vídeo, Levante a Bandeira. E no domingo, o Bahia ia exibir as bandeiras de escanteio com as cores LGBTs, que era um jogo, salvo engano, contra o Internacional, não lembro agora exatamente, mas Roger era o técnico do Bahia. Nesse dia, aquele vídeo, pra mim, era tipo assim, um chamado, sabe? E engraçado, quando eu entrevistei o ator que fez a campanha pro meu livro, né, que foi meu TCC também, ele disse pra mim assim, poxa, mas a ideia era essa mesmo. Então foi a partir daí que surgiu essa possibilidade de começar a organizar. Agora, cada dia foi um movimento, assim, a gente foi descobrindo o que a gente podia fazer, como a gente podia fazer. Em vários momentos a gente sentou com o Bahia, olhou e falou assim, não, agora não é o momento da gente fazer isso, vamos esperar um próximo momento, sabe? Tipo assim, foi uma construção muito minuciosa. E eu nasci e morei a minha vida quase toda no Nordeste de Amaralina, né? E já era ativista do movimento LGBT, já tinha escrito a Lei Teu Nascimento, que punha LGBTfobia em Salvador, mas foi quando a LGBT Tricolor surgiu que eu conversei com a minha comunidade sobre a pauta LGBT. É impressionante a capacidade que o futebol tem de levar debates para pessoas que talvez esses debates nunca cheguem pautando ela de outra forma, sabe? Então, o trabalhador que está
na base da pirâmide da divisão social do trabalho, a pessoa que tá ali, o baleiro, sabe? Quando é que ele vai ter tempo? Ele tá o dia inteiro na correria para ganhar o dinheiro dele, para se alimentar. O tema não chega até ele, Não né? chega, a pauta Uhum. LGBT não chega. Há quanto tempo tem pauta LGBT e ela não chega na Sim. periferia, na comunidade? E o futebol faz isso, né? Às vezes Faz a com que pauta chegue. racial tem dificuldade de chegar na Sim, é comunidade, verdade, imagine só. Aham. Mas algum entendeu? torcedor já fez a denúncia para vocês de alguma situação de homofobia no estádio? É muito raro, dentro da Fonte Nova, a gente ter episódios de LGBTfobia hoje em dia. Uhum. O Bahia coloca anúncios durante o jogo, quer dizer, tem uma preocupação que é mais completa, né? Assim, na minha leitura do Bahia. Eu tô dizendo que é um mar de rosas? Não. Agora, nós somos o clube, talvez, do mundo inteiro, que mais fez ação, que mais construiu possibilidade de existência da comunidade LGBT dentro do clube do futebol. A camisa da LGBT Tricolor foi vendida na loja oficial do Bahia. E aí, quais são essas ações que vocês fazem? 4 anos depois de fundada a LGBT Tricolor, a gente pensou assim... 4 anos, 2023, a gente pensou assim, atingimos uma possibilidade de presença no estádio. Né? Porque a gente já tinha visto menina pedir outra em casamento, no estádio, gente se beijando, fazendo foto, tal, não sei o quê. Só que surgiu uma queixa de um grupo da nossa comunidade LGBTQ+, que era real aquela queixa. Eram as mulheres trans. Elas ainda tinham medo de ir pro estádio. Os meninos trans, mas não. Aí a gente conversou na época com o Bahia já era SAF. E aí a gente construiu uma ação. A gente fez uma camisa trans, né? Daí que surgiu a camisa trans da LGBT Tricolor. Levou 35 pessoas trans pra Fonte Nova. Cara, foi um sucesso. Eu lembro que nesse dia eu tava muito tenso. Eu tava com muito medo. Eu tava com muito medo. Porque o Mídia Ninja tava acompanhando a gente, filmando tudo, né? Então eu tava com muito medo, muito Até medo. de piadinha, né? Que poderia Não, eu vir, tava né? com medo de tudo. Aham. Sabe? Porque assim, pode ser que tenha alguém que faz cara. Porque eu não tô dizendo que todo mundo morre de amores pela gente, não. Tem gente que olha feio pra gente. Mas não tem essa coragem de ir lá, entendeu? Porque entendeu que não é sobre isso. Entendeu? Entendeu que não é sobre isso. Mas a receptividade da galera foi algo que, assim, que eu não esperava. A galera pedindo pra tirar foto com Como as é que meninas, funciona? Por exemplo, entendeu? eu presenciei um episódio de homofobia no estádio. Como é que eu tenho que agir? Eu falo com você, Tem um eu canal de denuncio, denúncia, né? tem um canal. Tem muitas formas. A primeira coisa que precisa ser feita, se for possível, é o quadro de arbitragem tomar conhecimento de que aquilo está acontecendo. Porque aí a gente tem mais efetividade na punição. Porque o árbitro ele registra em súmula, já vai diretamente para o STJD, o procurador já pega, já pode transformar aquilo numa denúncia ou não. A questão da gestão, né? A gente sabe que os clubes eles precisam de patrocínio. Já aconteceu, já houve algum receio, inclusive talvez alguns clubes não tenham ações afirmativas por medo de perder patrocinadores? Sim, acredito que sim, né? Eu acredito é um tema sensível, acho que alguns clubes evitam de se envolver mais nisso, mais profundamente nisso, né? Com um certo receio, né? De alguma rejeição por parte do mercado, enfim, de E patrocinadores. pela experiência há motivos né? para isso? Ou sempre vocês tiveram portas abertas, mesmo... Olha, a minha gestão no Bahia tem um pouco mais de 1 ano e meio, né? E hoje o Bahia é uma SAF, tem uma gestão no futebol compartilhada, né? Com o Grupo City, né? Que cuida mais dessa parte comercial, né? Dos patrocinadores, né? E assim, o Bahia já é um clube conhecido por se posicionar, né? Então, os patrocinadores, muitos, inclusive, desde o início desse trabalho, lá em 2018, com as ações afirmativas, eu acredito que o movimento com o Bahia foi, inclusive, ao contrário. Empresas se aproximaram do clube por entender que o clube estava fazendo era importante, Sim, né? sim. Então, eu até acho assim... muitos torcedores têm essa resistência quando o clube se posiciona, principalmente quando o time perde, né? Porque eles falam, só se preocupa em fazer marketing, em mimimi pra cá, mimimi pra cá, como se, assim, é uma crítica muito errônea, porque as pessoas que fazem o futebol do clube não são as mesmas pessoas que fazem o marketing do clube ou fazem essas campanhas. Então, uma coisa não impede a outra, não são excludentes. E, pelo contrário, essas campanhas, além de melhorar a imagem do clube, elas atraem parceiros comerciais que vão atrair, fazer com que investimentos aconteçam no clube, entra mais recurso
E esse recurso é investido no futebol. Sim. Então, de uma certa... não é o objetivo das campanhas, que o objetivo é a educação mesmo, é se envolver, mas como consequência disso, acaba trazendo dinheiro para o clube que é investido no futebol. Então, é um erro muito grande, para não chamar de burrice muito grande, quando o time perde, reclama que o clube está preocupado em fazer campanha para defender o público LGBT, ou contra o racismo, ou contra a poluição dos rios, como o Bahia já fez, uma série de coisas, né? Existem até pessoas Porque uma que coisa criticam. não são excludentes, né? O clube faz isso, ganha dinheiro, ajuda no futebol. Sim. Se o futebol não ganha, porque é um jogo, é uma competição. Do mesmo jeito que em muitos jogos vai vencer, em alguns eles vai perder também. Assim como o Vasco, o Flamengo, todo mundo perde. Né? Então, é errado essa ligação, né? E isso precisa ser reforçado junto à torcida. Algumas pessoas criticam essas ações afirmativas, dizendo que o Bahia está pensando, por exemplo, apenas no retorno de imagem e no retorno financeiro. O que vocês responderiam para essas pessoas? Por exemplo, só quer vender camiseta colorida, só quer, entendeu? Porque eu já vi algumas pessoas falando, é só porque é bonitinho, só por imagem, quer lacrar. O que vocês responderiam? Queria ouvir dos dois. Primeiro, eu acho que essas críticas aumentam quando o time perde dentro de campo, então é uma forma deles colocarem a insatisfação pela derrota, né? Extrapolam e aí acabam envolvendo outras coisas que não tem nada a ver. Mas se realmente eles pensam isso, é pensar muito pequeno, né? É não conseguir ver o todo, né? Como o Onan falou, né? Ver o quanto isso é muito bom para o clube. E que isso não prejudica o futebol, o dia a dia ali do futebol, pelo contrário, ajuda. Então ele não consegue ampliar a visão para fazer uma análise mais completa. E aí é pensar pequeno mesmo, né? Então a gente ainda tem essas pessoas, infelizmente. Né? Infelizmente. Eu digo o seguinte, as pessoas que ainda, depois de todo o sucesso, assim, levando o Bahia como parâmetro, depois de todo o sucesso das ações afirmativas, e eu disse isso já para algumas pessoas que disseram assim, mas muitas vezes o Bahia faz por marketing. Eu digo, querido, eu estou aqui. A minha existência, a existência da LGBT Tricolor é a prova de que a ação ela é concreta, ela produziu um efeito concreto, prático. A maior violência que a comunidade LGBT sofre no futebol é a sua exclusão. Entendeu? Então essa é a maior violência. Não tem como outra violência se expressar de forma tão objetiva se a gente não tá lá. Eu vou dizer para vocês, vamos para as dinâmicas, mas você me falando isso me tocou profundamente, não só pela experiência de vocês, mas eu digo para vocês que eu só fui no estádio uma vez. Justamente porque esse ambiente ele é muito excludente. E a vez que eu fui, foi num jogo de Copa do Mundo. Tipo, Fiji e alguma coisa que teve aqui na Arena Fonte Nova. Realmente é um ambiente tão, assim, que eu acabei sentindo aquilo não é para mim, não é para mim. Então, é algo que eu sinto muito, porque eu sei que envolve paixões, tenho amigos que vão, mas eu fico muito triste, realmente, assim, porque é um ambiente que eu nunca me senti parte daquilo. É triste, mas... Você imagina que em 2.000 atletas hoje não tem ninguém LGBT, não tem nenhuma pessoa ali que seja, né, Emerson, ou gay, ou Que a bissexual. gente saiba, né? Pano. Não tem assumidamente, que é o que o Emerson falou, ele não pode assumir. Só pra tentar catar alguma polêmicazinha sua, você já teve algum frete, assim, com algum jogador? Não, deixa eu te contar uma coisa, eu acho que ninguém é mais blindado no futebol do que o elenco, né, Emerson? É muito difícil você chegar num atleta. Eu sei que você namora hoje, né, Emerson? Mas já rolou algum olhar, assim, alguma coisinha com algum jogador incubado? A gente sempre, assim, dentro do futebol a gente sempre também escuta histórias e algumas coisas assim, mas é tudo muito velado. Mas nunca Muito chegaram na sua velado. sala, assim, lá no Bahia, na sala da presidência? Não. Passou um bilhetinho assim, não? Nunca rolou? Não. Uma curtida a mais no seu Instagram? Não. No futebol é tudo muito velado, né? Sim. Esse tipo de situação, né? É um medo muito grande que existe, né? Você namora o Jordan ainda? Isso. Vocês estão juntos há quanto tempo? Se conheceram como? Pode falar um pouquinho mais dessa relação? Sim, a gente tá junto já tem um pouco mais de 2 anos, né? E a gente se conheceu numa festa. Foi? Né? Por incrível que pareça, né? Cada vez é mais difícil conhecer pessoalmente, né? A rede social facilita, mas a gente se conheceu numa festa e já tem um pouco mais de 2 anos. Ele curte futebol? Não curtia, né? Não curtia? A partir
de me conhecer e conviver comigo. E depois, quando eu fui eleito presidente, né, que todo jogo do Bahia eu estou presente na Fonte Nova, ele começou a ir, né? Aham. E aí gosta agora, já entende. Ele já, frequenta os jogos com você. vai. Na maioria né? dos jogos ele está presente. Vamos começar agora o nosso game cartão verde, cartão vermelho. Inclusive aqui, ó, temos cartões oficiais da FIFA, hein? Assinado até por Salvio Spínola. Conhece? Famoso? Então aqui, ó, tem até uma assinatura dele, foi pro nosso amigo aqui, colega da Rede Bahia, Frank. Obrigado, Frank. Aí tá aqui, ó. Pronto, algumas aspas serão mostradas aqui e aí depois a gente descobre quem foi que disse elas. Vamos lá. Eu acho até que eu sei quem foi que falou Eu isso aí. também acho. E aí, cartão verde ou cartão vermelho, vermelho? Vermelho, né? Oi, Ana, conta pra gente. Eu acho que foi o... Eu não lembro o nome dele agora, mas... Hélio um de- dos Anjos. Hélio dos Anjos. Foi eu meu acho. treinador, inclusive, no É Bahia. mesmo? Então você passou Passei por uma por pessoa isso. como Passei. essa durante o seu... E aí, hein? Ele já pegou no seu pé alguma vez por conta disso ou não? Por desconfiar de alguma coisa? Assim, acho que ele acabava tomando algumas decisões, assim, de evitar que realmente passava a ser uma pessoa homofóbica no Você acha dia a dia que de trabalho. Ele já deixou de te dar destaque por desconfiar de alguma coisa? Sim, acredito que É sim. mesmo? E você não tinha nem a quem recorrer, né? E não tinha nem, assim, não tinha nenhuma certeza por parte Ah. dele, né? Mas você acha que realmente rolou Mas isso? eu acho que sim. É. Foi ele que falou essa frase? Se foi, eu tenho umas coisas pra contar dele também. E aí, diretor, foi ele? Quem foi que disse essa frase? Foi Ganso. Ah, Foi o Ganso. Caramba. Nossa. Foi Ganso. Foi numa Chocado. entrevista e na época ele estava no Santos. E aí ele falou sobre isso, depois precisou se desculpar Nossa. e tal. Isso Porque, tem muito tempo, né? Uma Tem. infelicidade Cartão vermelho pro tremenda. Ganso. Ganso, Cartão ó. vermelho, Ganso. Bola fora aí. Bola A foríssima. gente tá falando do Hélio dos Anjos. Mas o a Hélio gente dos quer Anjos- saber porque qual ele é a teve uma fala parecida, né? Similar. Ou seja, é algumas, comum, né? O Hélio dos É, ele Anjos, falou que ele não foi- trabalharia com o atleta gay, Algo- enfim, algo alguma coisa assim. assim. Sem ele- saber que já trabalhou. Pois é. Ele foi ele foi talvez o primeiro técnico da história do Brasil punido por um ato de homofobia que foi suspenso do campeonato da Série B. Aí o Paysandu teve que correr para poder fazer uma negociação para ele poder voltar a conduzir. E olha que curioso, por homofobia, uma torcida de um clube já foi punida por homofobia contra o Hélio dos Anjos. Aí, ó, tá vendo? Show, né? Então ele foi um dos técnicos, assim, dos poucos técnicos brasileiros punidos por LGBTfobia no STJD, que teve que pagar uma senhora multa. E que sirva de lição, né? E o mais doido é que, infelizmente, poderia ter sido outras pessoas, nós sabemos, né? Vamos lá, qual é a próxima Próximo. aspa? Quem será que falou isso, hein? Emerson Ferretti, eu acho. Foi você, Emerson? Poderia ser. Poderia ser, né? Rapaz, boa pergunta. Mas é da Bahia? Não é da Bahia, não? Então... não sei quem falou isso. Não. Ah, Neymar. Na época que ele falou isso, ele até teve que se explicar sobre essa segunda parte. Você não pode proibir, né? Que existe uma polêmica, né? Como assim proibir e tal? Enfim, essa aspa chegou a ser... Até controverso, né? Alguns posicionamentos dele. Mas... Neymar já foi denunciado por homofobia contra o ex-namorado da mãe dele, né? O processo foi arquivado na justiça comum, inclusive. Não chegou a ter nenhum tipo de desdobramento na justiça desportiva porque não foi em um ambiente de esporte. Agora, depois disso, ele fez alguns gestos tentando, assim, tipo, repactuar com a comunidade. Aí foi quando provavelmente pode também sair dessa declaração dele. Porque depois desse negócio do julgamento, ele fez umas fotos. Não lembro quem foi agora a pessoa que ele fez foto, fez vídeo, algo assim, entendeu? Bom, então que permaneça assim, né? Desconstruiu. Assim a gente espera. Ser homossexual não é demérito para ninguém. E no futebol não deveria ser um assunto tão polêmico. Cartão verde, né? Cartão verde. com Cartão certeza. verde, por favor, ó. Veja. Isso. Quem será que foi? Esse eu chutaria aí, Emerson. Não foi, mas Acho que poderia foi ter. Emerson. Vamos revelar para ver quem foi? Charlisson. Charlisson tem uma história bacana, né? De Já falamos sobre ele aqui hoje, né? ativismo, né? Da De bandeira. ativismo eu não diria. O Emerson Richarlison falou- tem uma história de violência. De ativismo, ele se afasta um pouco da pauta LGBT.
E ele falou isso no podcast, que pra ele não vai mudar nada, então ele prefere caminhar um pouco distante. Eu entendo porque, assim, o Richarlison foi violentado até pelo juiz que pegou o caso dele pra julgar. Exato. Que disse que se ele fosse... Ele não deveria se ofender se ele não fosse homossexual depois de ter sido ofendido. E se ele fosse homossexual, ele tinha que ir lá deixar de jogar futebol pra jogar peteca, que futebol é esporte pra macho. Você chegou a conhecer ele, Emerson? Sim. E falaram sobre esse tema quando se conheceram? Sobre... Eu tive com ele, mas já faz alguns anos atrás, né? Não chegamos a conversar sobre isso, foi num evento, então não chegamos a entrar na pauta, não. Bom, a gente sabe que o Vitória também tem, né, uma torcida aí LGBT, mas que não tem tanta força assim a gente fala força, mas é pelo número de seguidores, né, que a gente faz essa análise assim. Tem somente 300, não é Tem isso? 300, né? Segundo o levantamento que a gente viu. Talvez falta as ações da própria gestão. Um pouco, assim, ó, eu acho que hoje a turma da Orgulho Rubro-Negro conquistou muito mais coisa do que foi no começo, entendeu? Muito mais coisa. Por exemplo, a Orgulho Rubro-Negro hoje tem ingresso para poder ir em todos os jogos e levar gente. Então eles fazem uma ação muito bonita que todo jogo que tem do Vitória, eles levam gente para conhecer o estádio pela primeira vez. Então imagine a potência que tem isso. Sim. A gente conseguiu ter uma relativa força na rede social, enfim, por conta de um conjunto de coisas, assim, né? Tipo assim, todos os artistas que torcem pro Bahia abraçaram a nossa torcida, a nossa camisa virou um símbolo muito rápido, viralizou, o nosso movimento viralizou. Eu acho que a própria postura mesmo, assim, na época do presidente Belitani, que não foi uma ou duas ou três vezes que pegaram ele em entrevistas e tentaram constranger, falam justamente isso aí, sobre lacrar, entendeu? Eu lembro que uma vez estava tendo uma entrevista na internet com o Vitor Ferraz, aí falaram assim, eu entrei na live, né? E aí apareceu que eu tinha entrado na live, e aí a pessoa me viu, aí guardou a pergunta para Vitor para dizer o seguinte, quem não lacra não lucra. Aí Vitor deu uma resposta que para mim foi maravilhosa, que era sempre a resposta que o Belitani dava. Bahia é um clube de todo mundo. Tem esse negócio. Se você não gosta, não vista a camisa. O Bahia tem várias camisas aí que você pode vestir e tudo mais, entendeu? Então essa postura simples, é uma coisa simples e óbvia, né? Que qualquer dirigente poderia dizer, deu pra gente muito espaço. O Belitani não tinha vergonha de posar com a gente com a bandeira LGBT, por exemplo. Entendeu? Inclusive foi depois de uma foto com ele que, quando eu lancei o movimento, eu chamei de Orgulho Tricolor. Eu não chamei de LGBT Tricolor. Aí eu dou o nome LGBT Tricolor depois dessa foto com o Belitani viralizar. Uma foto com a gente segurando a bandeira LGBT, entendeu? Então, quando surgiu o Orgulho Rubro-Negro, foi muito difícil pra mim, que não tinha nada a ver com a história. Porque foi o momento que eu mais sofri violência, foi esse daí, sabia? Porque a turma entendia assim, tá tendo isso aqui agora e a culpa é sua, porque você começou lá, agora o pessoal quer fazer aqui também, eu aqui, sabe? Então foi a única vez assim que invadiram meu WhatsApp, eu recebi ameaça de morte mesmo, tive que sair de Salvador, abrir boletim. Raras vezes eu abri boletim de ocorrência contra a violência. E a maioria que eu tive que abrir não tinha nada a ver com times daqui da Bahia. Tinha a ver com times de fora da Bahia, entendeu? Porque a gente fez alguma denúncia pelo coletivo nacional e aí a galera surtava. Mas essa foi a única vez aqui. O que vocês acham, assim, que falta ao Vitória, né? Porque muitas vezes a gente tem visto essa homofobia ligada ao time. O que falta para os clubes do Brasil, e isso não tem a ver só com o Vitória, até porque, repito, essa narrativa que acontece com o Bahia também impulsiona os torcedores do Vitória. Também tem LGBT que se identifica com o Vitória que diz, não, eu quero minha camisa. E cada vez mais os meninos têm ganhado espaço, entendeu? Agora, isso precisa ser um valor adotado pelo clube. Quando você vai no Bahia, na SAF, por exemplo, eu tenho lá dentro inúmeras pessoas que eu conto como aliadas. Aí tem um ou outro que hoje em dia ainda pode não gostar, mas no geral, gente, não tem mais esse questionamento que a gente já teve, assim, sabe? Agora, é muito ruim porque às vezes quem tem esse questionamento, às vezes pode dispor de algum tipo de poder que poderia facilitar ou dificultar. Mas no caso do Vitória, é isso que eu acho que falta, entendeu? Absorver isso como um valor central. Então eles dão espaço para os meninos, dão ingresso, sabe? Dão, enfim, tentam envolver os meninos em algumas coisas. Agora, de uma parte, tem a turma própria da torcida se organizar para poder aprofundar a sua ação. De outra parte, o clube absorver isso como um valor. Agora, eu acho que o Vitória deu muito espaço. Esse episódio mesmo aí da camisa, ele fez com que esse foi o primeiro caso julgado num Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil da história por LGBTfobia, entendeu? Foi a gente que denunciou também. E assim, o Vitória foi inocentado. E o Vitória foi inocentado por uma manobra, assim, que, poxa, na época, o que me restou foi dizer aos juristas assim, que vergonha, entendeu? Que vergonha, tipo assim,
deu um empate, mas quando a gente entrou no julgamento, entrou eu e a advogada da LGBT Tricolor, Cher, maravilhosa, foi que acompanhou a gente. Quando a gente entrou na sala, um auditor que ia julgar o caso, portanto, um juiz fez a seguinte piada. Quer dizer que se minha mulher estender a minha camisa de cabeça para baixo, ela tá me insultando. Olha que piada capciosa. Piada não, né? Enfim, comentário capcioso. Imediatamente a advogada questionou o presidente e o cara foi impedido de votar. Ou seja, ele ia votar a favor de uma absolvição. E a absolvição veio por empate, porque na justiça, quando você tem empate no julgamento, favorece o réu, né? E por um outro entendimento, eles disseram que isso não era um episódio de LGBTfobia. Isso era um episódio de injúria LGBTfóbica. Olha pra aí que onda. Injúria LGBTfóbica. Tanto é que, anos depois, agora, não existe mais injúria LGBTfóbica, como não existe mais injúria racial e racismo. Tá tudo equiparado do mesmo jeito. Entendeu? Mas foi por esse entendimento de que não era um crime de racismo, logo, não era um crime imprescritível, porque era um crime de injúria. Então, a gente não chegou a julgar o mérito do caso. A gente julgou se o caso estava prescrito ou não, porque na justiça comum, você tem um episódio hoje. Se em 60 dias você não tiver o trânsito em julgado, aí prescreveu, o clube não pode mais ser punido. Não, você falou pra gente sobre a Bamor, né? Eu queria saber como é que é a relação sua com a Bamor e da torcida LGBT com a Bamor. Existe algum tipo de retaliação? É uma relação boa? O que eu posso dizer pra vocês, assim, primeiro sobre a relação, como eu falei pra vocês, assim, Luciano Venâncio, que era presidente da Bamor, ele foi fundamental no primeiro momento pra gente. Ele segurou uma onda muito grande internamente, e desde que a gente surgiu, a Bamor teve vários presidentes. Então, assim, já tive mais diálogo com alguns presidentes, menos diálogos com outros presidentes. E a gente tem que pensar o seguinte, a Bamor, e isso vale para qualquer torcida organizada, enquanto torcida organizada, ela não é um corpo uníssono, que todo mundo pensa igual, da mesma forma, entendeu? A Bamor deve ter mais de 30 núcleos de distritos espalhados pela cidade, é uma coisa muito grande. Se a gente caminhando da Vasco, se a gente caminhando da Federação, se a gente caminhando de Nazaré, para poder se encontrar na Fonte Nova. É um negócio muito, muito grande. Então, assim, é complexo também, né, a gestão disso internamente. Mas eu posso traduzir toda a nossa relação com a Bamor como uma relação de respeito, entendeu? Eu sinto que a Bamor respeita o nosso trabalho, e digo isso no conjunto, pode ter um ali ou outro, aquela coisa que a gente sabe, entendeu? Porque, assim, há uma criminalização das torcidas organizadas que é algo que a gente precisa debater. Então, eu, por exemplo, eu quero que as organizadas façam o movimento que muitas já fizeram. E aí, a torcida jovem do Vasco mudou todas as letras que tinham um cunho homofóbico das suas músicas, entendeu? A Bamor, a gente não tem registro recente de cânticos homofóbicos sendo feitos dentro do estádio, de forma deliberada como em outro momento, generalizado, entendeu? A gente não tem, muito pelo contrário. A gente já viu a bateria da Bamor abafar algumas expressões localizadas que estavam tentando surgir dentro do estádio que não deu tempo nem de filmar, entendeu? Mas a gente tem que pensar que o poder público pode fazer um trabalho melhor com as organizadas, sabe? Pode fazer um trabalho mais aprofundado com as torcidas organizadas. E um trabalho que consiga compreender o que é a dimensão daquele mundo. Aquilo é um mundo próprio, particular também, que tem a sua forma de pensar, sua forma de interagir, a sua linguagem própria. E que o poder público é muito débil em fazer o trabalho com as torcidas organizadas. 90% dos meninos de organizados são meninos de periferia. Que o maior evento deles, de muitos deles, vai ser ir pro estádio ver o Bahia. Imagine. Tem muito menino ilhado na periferia que a maior coisa que ele conseguiu fazer na vida foi ver o Bahia no estádio. Então eu tenho uma preocupação de como é que a gente pode aprofundar esse debate. Então eu quero que cesse os cânticos homofóbicos e LGBTfóbicos que são feitos pelas organizadas, não só pela Bamor, por todas elas, ao mesmo tempo que eu também quero que a gente consiga trabalhar melhor com as organizadas, entendeu? Porque tem um universo de possibilidades a partir das torcidas organizadas também, entendeu? Nesse papo de hoje, a gente percebeu que o trabalho que você faz, né, tanto o de Emerson também, como o presidente do Bahia, mas o seu principalmente com a torcida, é muito mais do que torcida, muito mais do que futebol, mas principalmente social, né? Inclusive, você trouxe aí um livro, né? Fala um pouco sobre ele. Ele foi o meu TCC, né? E ele é um livro investigativo e ele também é um livro fotojornalístico. Investigativo por quê? Eu quis contar a história da LGBT Tricolor e ao passo que eu fui desenhando a nossa própria história, eu fui descobrindo outras histórias dentro do Bahia. Então eu descobri que a primeira torcida organizada do Bahia chamava Torcida Jovem, fundada em 1976, foi fundada por um homem gay. Uau! Bota fé?
Não só isso. Outra torcida também que existia na época, que chamava Arte Jovem, também era presidida por um homem gay. Né? Que hoje a torcida jovem era Fabinho, né? Fábio, um abraço, Fábio. Né? E a outra era o professor Luiz Farani, o nome dele. Luiz Farani? Pra eu não falar, porque também tinha um outro presidente de outra organização que também chamava Luiz Farani. Mas eu fui descobrindo, na realidade, que a gente já tinha elementos da convivência da nossa comunidade dentro do Bahia há muito tempo. Por exemplo, eu descobri nas minhas investigações que já rolou pegação nos banheiros da Fonte Nova, da antiga Fonte Nova. Mas pegação entre torcedores? Ou entre Pegação entre jogadores? pessoas gays. Agora, como Que era, né? eu descobri que as pessoas ficavam esperando um momento do estádio que abria os portões para quem quisesse ir embora, entravam, iam para os banheiros e lá as coisas aconteciam. E naquela época você conseguiu apurar algumas coisas, algumas situações que eles viveram de homofobia? Eles passaram por isso? Cara, Era sabido entre todos que eles eram homossexuais? porque, pense comigo assim, ó, na década de 70, você não tinha uma formulação tão completa sobre a nossa comunidade. Existia uma rejeição social, mas existia uma coisa que hoje em dia existe muito menos, chamada etiqueta. Então, por exemplo, por que rola pegação nos banheiros? Porque existia a etiqueta do banheiro que dentro daquela cabine ali era sua vida particular. Foi com o tempo que as pessoas passaram a se intrometer nisso aí, entendeu? E é por isso que muitos homens casados, a maioria dos homens que fazem pegação em banheiro público, são homens casados, entendeu? Não são pessoas LGBTs assumidas, são homens casados, porque ainda permeia a mentalidade dessas pessoas essa ideia, entendeu? Então, assim, a gente conseguiu mapear, por exemplo, histórias de pessoas que iam, todo jogo que tinha, que iam o ônibus viajar, a galera levava seus namoradinhos. Aí tinha aquela galera que não queria fazer contato. Aí, tipo assim, então a galera que não queria fazer contato ia na frente do buzu, a galera que ia namorando ia no fundo, entendeu? Então a gente foi identificando muitas coisas assim. Gente que ocupou espaço importante de destaque dentro do Bahia, que não pôde assumir a sua identidade, entendeu? Muitas figuras, assim, vamos dizer assim, que em outro momento fizeram parte constituinte da história do Bahia, e que hoje em dia, talvez, se a gente não tivesse resgatado, a gente não tivesse, vamos dizer, se não tivesse resgatado, a gente não tivesse essa memória para poder contar, entendeu? Nesse seu livro, você chega a citar o Emerson? Lógico, o Emerson, ele é o último capítulo do livro, que chama Presidente Gay, e que eu conto a história do Emerson. Então, um pouco dessa história que vocês ouviram aqui ele contando hoje, eu conto ela com bem mais detalhes aqui, baseado na entrevista que eu fiz com ele, que foi, assim, bem aprofundada mesmo, que é o último capítulo deste livro. A gente está vivendo uma onda conservadora, né? Então, obrigada! Vou mostrar lá, ó. Vou mostrar lá. Mostra as fotos, gente, tá lindo. Aqui? Aí, ó. Vocês vão adorar. Vão Lindo, adorar adorei. essas histórias aí. Muito obrigada. Por outro lado, a gente está vivendo uma onda de conservadorismo, né? Então, por exemplo, desde quando o Emerson participou do podcast, que ele revelou que ele é gay em 2022, para hoje, 2025, a gente não tem casos, por exemplo, de jogadores se revelando, tem aumentado os casos de homofobia. Você sente que essa onda de conservadorismo chegou no futebol? Eu sinto que dentro do futebol a gente tem conseguido dar muitos passos. Muitos passos. Porque o futebol é um mundo muito grande, gente. Eles não têm como controlar. Entendeu? Eles não têm como controlar a paixão de quem quer vivenciar aquilo, entendeu? A gente tem criado redes alternativas. Pessoas têm se encontrado em ambientes. Se não dá pra ser no estádio, nós vamos pro estádio sem dizer quem é. Que é a torcida LGBT. Mas vai pro estádio. A gente vai e se junta num bar pra poder ver um jogo. Sabe? A turma pelo Brasil espalhada, que cada uma, obviamente, com sua torcida, com seu clube. Então, a gente tem conseguido dar passos fundamentais na luta dentro do futebol. E talvez, para mim, essa é a grande luta hoje que faz com que nós furemos a bolha da pauta LGBT. Entendeu? Então tá claro, né? Realmente o futebol é lugar de todos, espaço de todos, que a gente tenha no futuro muitos mais jogadores LGBTs, né? Jogadores gays. Não só jogadores, como dirigentes. Exatamente, dirigentes. Hoje a gente já tem, né? Mas que a gente tenha mais jogadores em campo e que eles possam se assumir, não precisar esconder as suas vidas, né? Anular as suas vidas por meio do preconceito. Emerson, muito obrigado pela sua participação, tá? O que é que você tem a dizer para os jogadores que hoje se escondem e para os clubes também que ainda não têm ações afirmativas? Eu primeiro dizer que a mensagem é essa, né? Eu acho que o futebol precisa realmente ser um espaço mais inclusivo.
né? Não existe o porquê de ser um ambiente tão hostil assim com pessoas que amam o futebol tanto quanto qualquer outra que não é gay, né? Então, o espaço de debates como esse precisam também acontecer, né? Para que as pessoas acabem se envolvendo mais. E eu acho que a gente está no caminho, aos poucos, temos muito ainda pela frente, mas aos pouquinhos avançando, porque há pouco tempo atrás, debater isso de uma forma como a gente fez aqui era impensável, né? E hoje a gente já tem espaços na TV, em programas que debatem abertamente, existem punições para atos homofóbicos. Eu acho que aos poucos a gente vai avançando e eu acho que a representatividade também é muito importante, né? Então, a coragem, né, de poder ser quem é e acabar com o sofrimento que é e o crime que é contra você mesmo, você não poder, né, se expressar do jeito, ou viver do jeito que você gosta, do jeito que você é, né? Então, só quem passa que sabe disso. Então, a gente que tem condição de fazer algo, né, precisa realmente se posicionar, falar sobre isso para mudar e ajudar outras pessoas. Cara, mas é isso. Se a gente pensar, né, que justamente a ferramenta que a gente tem de chegar aos conservadores, aquela galera meio de cabeça fechada, né, que não aceita, mas que tá ali no estádio de futebol, porque futebol é coisa de macho e tal, mas que a gente tem essa ferramenta para furar essa bolha e prover esses temas de debate, né, entre essa galera é incrível, é maravilhoso. Furar a bolha e também mostrar que o futebol é para qualquer pessoa, né? Não tem, como o Emerson falou, não tem virilidade certa. Qualquer pessoa pode jogar futebol e pode estar no estádio como torcedor, aí. né? Acho que eu vou, quem sabe, né? Se eu vou com vocês Será? na Vambora. próxima. Vambora. Vamos organizar me um bonde leva ou pra ir, não? levo. Vamos organizar um bonde pra ir, vocês vão ver que coisa surreal, gente. A energia do futebol, quando a gente vai criando aquela relação, ela transpassa de uma forma muito potente o campo. Então, o futebol ele tem a capacidade de unir pessoas. Vocês têm noção de que, por exemplo, um filho LGBT pode ter uma ponte com o pai LGBT-fóbico em casa, Sim, sem só dúvida. porque o Bahia ganhou hoje e eles torcem pro mesmo time? E aquilo abre uma possibilidade E a conexão, inclusão, de conexão e de inclusão, Com certeza. e de senso de pertencimento. Rola um papo ali, né? Tem um Rola. assunto em comum entre eles. Que Exatamente. Eles podem papear, Sim. Eu queria falar sobre um pouco mais o livro, as pessoas que quiserem. Onde encontram? Ó, as pessoas que quiserem vão ter que ir no meu Instagram, @onanroda2, falar comigo, Pronto. porque a gente ainda tá organizando essa distribuição do livro, né? Mas eu devo fazer algumas sessões para poder autografar e tal. Boa. Temos uma cota boa para distribuir de livro, gente. Então, muito livro vai sair de graça mesmo, Que beleza. que é pra galera conhecer, entendeu? Então, chega mais aí, me Show chama de que a gente bola. conversa. Onan, brigadíssimo pela sua participação também, tá? Parabéns pelo trabalho que você faz. Nai, mais um fervo, então, terminando, não é isso? Entregue. Entregue. Obrigado mais uma vez pela parceria, tá bom? É o nosso segundo junto, né? E logo futebol, que é um tema que Isso nós aí. dois temos várias desafinidades. Bora bater o baba. Bora bater o baba. Bom, Vai bater o baba comigo? com você, eu Bora bater bato o o baba, que você então. quiser. Eita! Tá, até o próximo fervo, gente. Beijo. Entra lá como fala, sua filha! Can I get an amen?